Gente, agora vamos falar um pouco sobre triângulos. Desta vez, altura de um triângulo, bissetriz de um triângulo, mediatriz e mediana de um triângulo. Vamos iniciar com a altura de um triângulo e vamos ler essa definição aqui de altura. Aqui, olha, altura, que diz assim, olha, de um triângulo, a altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto, ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado, ou com seu prolongamento. O que essa definição nos diz? Diz que se você partir daqui, ó, do ponto B, do vértice B aqui, ó, partir daqui desse ponto, certo? E você seguir com essa linhazinha aqui até atingir esse ponto, ó, certo? E quando chegar aqui, tiver um ângulo de 90 graus, então esse segmento BH, está aqui, ó, BH', está aqui, ó, BH', isso aqui é a altura relativa ao lado AC. Então, essa linha aqui, ela é a altura relativa ao lado AC. E assim, com esse segmento AH, ele saiu aqui desse ponto, chegou até aqui esse ponto, e aqui formou um ângulo de 90 graus, tá vendo aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, esse AH é a altura relativa ao lado BC. E esse segmento CH, duas linhas, tá certo? Ele é a altura relativa ao lado AB. Bom, pessoal, e quando essas alturas forem traçadas, eles vão se encontrar em um ponto, ó, mesmo aqui, ó, certo? E esse ponto aqui, ele é chamado de ortocentro, ó, tá vendo? Ó, ortocentro, certo? Quando essas se encontram, chamado de ortocentro. Vamos agora ver aqui a mediana de um triângulo. Vamos ver aqui. A mediana de um triângulo, olha, mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, observe, olha, se eu tenho aqui o ponto A, parto com esse segmento aqui do ponto A e vou até esse lado aqui, BC, e quando ele atingiu aqui nesse ponto, observe que ele é o ponto médio desse segmento aqui, BC, certo? Aqui para cá tem a mesma distância, então eu digo que AM é a mediana relativa ao lado BC. O mesmo acontece com BM', ó, BM', aqui, ó, esse segmento que parte aqui do vértice B e vai até esse lado aqui, ó, a sua mediana, ó, certo? Então esse lado BM é chamado de mediana relativa ao lado AC, aqui o lado AC. E o mesmo ocorre com o segmento CM. Bom, CM é a mediana relativa ao lado AB. Está aqui o lado AB e está aqui CM, certo? Então, mas quando essas medianas são construídas, elas vão se encontrar em um ponto, tá? Tá aqui esse ponto, ó. E esse ponto é chamado de baricentro, ó, tá certo? O mesmo a gente vai fazer agora, vamos encontrar agora a bissetriz de um triângulo. Olha só, olha, a definição de bissetriz. A definição de bissetriz, ó. O que é bissetriz? Ó? Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos, olha, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Preste bem atenção nisso aí, ó. Certo? Então, se eu peguei aqui, ó, saí desse vértice A e fui até o ponto BC, fiz aqui, ó, certo? O ponto S aqui é o ponto S, tá? De A até o ponto S, tá? Aqui não é, olha, esse ponto aqui não é mediano, tá certo? Nesse caso aqui, ele dividiu esse ângulo aqui, ó, em dois ângulos de mesma medida, ó. Ou seja, bissetriz, ele está relacionado com os ângulos, ou seja, essa linha aqui, esse AS aqui, é a bissetriz relativa
ao ângulo A. Não tem nada a ver com o lado agora, que tem a ver com o ângulo. Então, quando eu parto aqui do vértice A e vou até o lado BC, aqui eu estou construindo uma bissetriz relativa ao ângulo A. O mesmo ocorre com o ângulo B. Ó. Quando eu traço aqui uma semi-reta, ou um segmento de reta do ponto B, segmento de reta do ponto B até o ponto S', tá vendo? Ó, esse segmento aqui, isso aqui significa uma bissetriz relativa ao lado AC. Ou seja, uma bissetriz relativa ao ângulo B. Não é ao lado AC, é ao ângulo B. Desculpa. Tá? Então, esse ângulo B, está aqui, ó, ele vai ser dividido em dois, ó. E mesmo, ele vai ser dividido em dois, mesma medida. Entendido? O mesmo ocorre com esse aqui, ó. Se eu partir aqui do vértice C até o ponto S', esse segmento aqui de reta CS', ele vai dividir esse ângulo em dois. Tá vendo? De mesma medida. De mesma medida. Tá? Se aqui eu tiver, digamos assim, 40 graus, aqui também vai ter 40 graus. Tá? Já tem a mesma medida. Tá? E parte do ponto A até o ponto S. Esse segmento de reta é uma bissetriz relativa ao ângulo A. Quando você constrói esses três bissetrizes que está aqui no triângulo, você chega a um ponto aqui, ó, ponto central, tá vendo? Então esse ponto aqui é chamado de incentro, tá vendo? Chamado de incentro. Ou seja, agora vamos falar da mediatriz. A reta perpendicular ao segmento AB, que passa pelo ponto M, chamada de mediatriz. Então, olha só, essa reta T, ela passa pelo ponto M, ou seja, ponto médio de AB. Então aqui, ó, tem a mesma medida, tá vendo? O ponto médio. E aqui ela formou um ângulo de 90 graus, ou seja, essa reta T, ela é perpendicular ao lado AB. O mesmo acontece com a reta S. Ela formou um ângulo de 90 graus com o lado AC, certo? Então tá aqui, ó, a reta S e esses dois lados aqui, ó, são iguais, ó, ou seja, ela está aqui no ponto N, que esse ponto aqui é médio, tá bom? O mesmo acontece com a reta R. Esse ponto aqui é ponto médio do lado BC, tá? E também é perpendicular a essa reta. Quando você constrói essas retas, a reta R, S e T, você formou aqui um pontinho, ó. Tá vendo? Tem um pontinho aqui, ó. Certo? E esse ponto de encontro aqui, ele é chamado de circuncentro. Ok? Então, tá aqui, ó. Nós revisamos aqui, vimos aqui a altura de um triângulo, vimos a mediana de um triângulo, vimos a bissetriz de um triângulo e vimos a mediatriz de um triângulo. Agora vamos aqui para algumas atividades, para a gente poder fixar melhor o que a gente viu, tá certo? Vamos aqui. Diz assim, olha, dois triângulos, vamos fazer aqui, ó, diz assim, ó, dois ângulos do triângulo PQR, medem 59 graus e 46 graus. Aqui, ó, 59 graus e 46 graus. E QA, ou seja, ó, QA é a altura relativa a PR. Então, QA é a altura relativa a PR. Certo? Se ele é a altura relativa a PR, o que é que isso nos fala? Fala que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, ó. Tá certo? Aí ele vai querer agora, o item A diz o seguinte, ó. Então, olha, só com essa informação aqui, já dá pra gente resolver o problema. Ele quer, ó, qual é a medida do ângulo PQA, ou seja, esse ângulo aqui, ó. Quer saber qual é esse ângulo? Chamar esse ângulo aqui de X, ou então de Q, né, de Q. Então esse ângulo Q fica assim, ó, Q
mais 59 mais 90 graus é igual a quanto? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Muito bem, 180. Então, aqui fica da seguinte forma. Eu digo que esse meu Q, esse ângulozinho aqui Q, ele vai ser igual a 180 graus menos a soma desses dois, ó, exatamente 149 graus. Então, esse ângulozinho Q, ele é exatamente igual a 31 graus. Ok? Esse aqui, ó. Então, esse aqui é o meu ângulo, que é o meu ângulo PQA, que é o que ele pede aqui, ó. Certo? Vamos para o item B. Aí agora ele pede, pessoal, o ângulo, qual é a medida do ângulo AQR, ou seja, ele quer essa medida aqui agora. Vamos fazer aqui caneta verde, ó. Ele quer agora essa medida aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa daqui, ó. Essa verdinha aqui, ó. Então vai ser, ó. Vamos chamar isso aqui de R. Dá uma letrinha aqui, qualquer letra aqui, R. Ó. Então, de que esse ângulo R mais 90 graus. 90 graus é daqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é 90, aqui também é 90, ó. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Esse aqui vem pra cá, tá vendo, ó? E esse daqui é o que vem pra cá, ó. Mais 46 graus. Ele é igual a quanto? A 180 graus. Tá? Então, vamos calcular agora esse ângulo aqui. Então, o ângulo R vai ser igual a 180 graus menos 136. Ó, 90 mais 46 dá 136. Quando passa para cá, fica negativo. Ó. 136 graus. Então, o R vai ser igual exatamente a 44 graus. Pronto. Então, 40 graus é o meu ângulo AQR. Ok? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa, formada por um dos catetos, aliás, forma com um dos catetos um ângulo de 36 graus. Quais são as medidas dos ângulos agudos desse triângulo? Então vamos imaginar aqui um triângulo retângulo, né? Vamos imaginar aqui um triângulo retângulo. Vamos fazer aqui, azul aqui. Vamos imaginar aqui um triângulo retângulo. Tá aqui um triângulo retângulo, vamos aqui. Triângulo retângulo é isso aqui, ó. Certo? Vamos imaginar que seja um triângulo retângulo, tá? E aqui, vamos chamar aqui de A, chamar aqui de B e aqui de C. Certo? E ele diz que aqui forma uma altura relativa ao ângulo B, a altura forma um cateto do ângulo de 30, em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa forma com um dos catetos um ângulo. Então, essa aqui, ó, essa alturazinha aqui que ele fala, ó, é de 90 graus e aqui 90 graus. Olha, em um triângulo retângulo, aqui o triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa, aqui a altura relativa à hipotenusa, forma com um dos catetos um ângulo de 36 graus. Pronto, aqui já formou um ângulo de 36 graus. Tá certo? Quais são as medidas dos ângulos agudos desse triângulo? Falar desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo aqui, vamos chamar aqui de E. Estamos falando desse triângulo aqui, tá vendo? Ó, os ângulos agudos desse triângulo. Nesse caso aqui, eu quero saber esse ângulo aqui, ó. Se eu sei que aqui é 36, então fica, ó, 36 mais esse ângulo B que eu não sei qual é, mais esse aqui que eu sei que é 90, que é um ângulo reto.
Tudo isso é 180 graus. A soma disso aqui é 180 graus. Então, o meu ângulo B vai ser igual a 180 graus menos 126 graus. Porque 36 mais 90 dá 126, positivo. Passa para cá, negativo. Então, o meu ângulo B vai ser exatamente 54 graus. Tá? 54 graus. Então, os meus ângulos, aqui, faço o desenho e anote os dados nele. Mas ele quer, quais são as medidas dos ângulos? A medida dos ângulos agudos. Então, a resposta aqui, pessoal, exatamente 36 graus, foi esse aqui, ó, que nós fizemos, eu tinha colocado, e 54 graus, que foi o que nós encontramos ali. Vamos agora para a terceira questão, que diz o seguinte. A terceira questão diz o seguinte: o ângulo T, tá aqui o ângulo T, ó, vou mudar aqui de cor. Aqui um verde, um amarelo. Aqui, isso aqui. Diz assim, olha, o ângulo T, tá aqui o ângulo T, ó, tá vendo, ó? Do triângulo PMT, aqui o triângulo PMT, mede 78 graus. Então, esse ângulo aqui mede 78 graus, tá certo? Ou seja, todo esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui mede 78 graus, tá certo? E é bissetriz. Ah, mas ele é bissetriz, ó. Certo? Ó, o ângulo T, ou seja, TB, ou seja, TB é bissetriz, ó. Tá vendo? Ó, TB é bissetriz. Se ela é bissetriz, ela dividiu esse ângulo aqui em dois ângulos de mesmo valor. Certo? Então, vamos. Aí ele pergunta aqui, ó, qual o valor de x? Ó, x vai ser exatamente 78 graus dividido por 2. Então, x vai ser exatamente 39 graus. 39 graus. Certo? Vou baixar mais aqui para a gente ver aqui o item B. Ele diz assim, olha, quais são as medidas... Opa. Então, pessoal, quais são as medidas dos outros ângulos desse triângulo? Então, vamos aqui, ó. Se esse x aqui é 39, vou mudar aqui de novo de cor. Então, esse aqui também é 39, ó. Tá vendo? Ó? Esse ângulo aqui também é 39. Se esse aqui é 39, esse também é 39. E esse ângulo aqui vai ser quanto, pessoal? Esse ângulo aqui é o suplemento desse aqui, ó. Qual é o suplemento desse aqui? 112 graus, ó. O que é suplemento mesmo, professor? É o que você vai adicionar isso aqui para chegar a 180. Então, 68 mais 112 dá 180, tá? Então, eu quero esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo M aqui, ó. Tá vendo, ó? Quero esse ângulo M. Então, vamos dizer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, ó. Aqui é M, o ângulo M, mais 112, mais 39, é igual a 180 graus. O ângulo M mais 112 com mais 39 vai dar 151, que é igual a 180 graus. O ângulo M vai ser igual a 180 graus menos 151 graus. Então, M vai ser igual a quanto? A 29 graus. Pronto, aqui a nossa resposta. Certo? Agora vamos para o outro ângulo. Vamos calcular o ângulo aqui, ó, o ângulo P, ó, assim com outra cor. O ângulo P. Agora eu quero esse ângulo P aqui, ó. Certo?
O ângulo P fica assim, ó. Fica P, o ângulo P mais 68 graus mais 39, tudo isso é igual a 180 graus, a soma dos ângulos internos, certo? Então aqui o meu ângulo P, ele vai ser igual a 180 graus menos a soma disso aqui, ó, da positiva passa para cá, negativa, e vai dar exatamente 107 graus. 107 graus. Então o meu ângulo P, ele vai ser igual exatamente a 73 graus. Então, está aqui as nossas respostas. Espero que tenha entendido. E vamos para as atividades agora.